está pronto para ser julgado no STF, no Supremo Tribunal Federal, 2 projetos de lei. O número 490 de 2007, que inviabiliza a demarcação de terras indígenas, e o 191 de 2020, que prevê liberar atividades econômicas como a mineração também em terras indígenas. E para entendermos o que está em jogo nesse processo que discutirá os direitos constitucionais dos povos indígenas, eu recebo aqui no estúdio o ambientalista Gerson Neto. Gerson, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Padre Wellington. Muito boa tarde a todos os nossos espectadores da TV Pai Eterno. É muita alegria estar aqui pela primeira vez. Alegria. Espero contribuir aqui com o nosso diálogo a respeito desse tema tão importante para o Brasil e para esse momento. Perfeito. E nós temos também 2 convidados que estão ligados a nós online. Dom Roque Palocci, presidente do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Dom Roque, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Dom José Lito, boa tarde, Carlinhos também, por essa presença, onde vamos fazer um diálogo assim muito livre, muito aberto, em busca também de luzes nesta hora para o nosso país e, sobretudo, os povos. Perfeito. Dom José Ionilton de Oliveira, presidente da Comissão Pastoral da Terra, bem-vindo. Alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Dom Roque, boa tarde o irmão que está aí também, que eu não consegui pegar o nome dele. Gerson Neto. Gerson, isso. A internet oscilou aqui um pouco. Então, é uma alegria voltar a participar dessa roda de conversa aí na TV Pai Eterno sobre esse assunto tão importante para nós, igreja, e para nós, sociedade brasileira. Então, vamos começar aqui com o Gerson, perguntando para ele, Gerson, esses 2 projetos, o que eles prevêem e quais os riscos que eles oferecem aos povos originários e a nós de um modo geral? Então, Padre Wellington, são três caminhos, na verdade, 3 coisas que estão em discussão, em debate, em jogo. A primeira é esse julgamento no STF, que ele julga um caso muito concreto acontecido lá em Santa Catarina, de um pedido de reintegração de posse de uma terra que os indígenas reivindicam para eles. É uma terra indígena Ibirawa Laclaino. Eu devo estar falando errado, que o Dom Roque me corrija. Mas o povo Xokleng, eles pediram essa terra, querem a demarcação dessa terra e ocuparam essa terra, que pelos estudos antropológicos era uma terra mesmo deles, historicamente deles, mas é claro, os povos indígenas estão cada vez mais sendo empurrados nas suas terras e tendo seu território roubado e restrito. Então, eles fizeram essa disputa, levaram essa disputa para o STF e o STF está decidindo se o marco histórico, marco temporal da Constituição Brasileira de 1988, que é o dia... 5 de outubro. 5 de outubro de 1900, é isso mesmo, isso. Perfeito. Se até esse dia, se a terra não estivesse ocupada, seria possível ser reivindicada como terra indígena ainda pelos povos indígenas. Entendi. Então tem esse julgamento acontecendo no STF, ele é de um caso concreto, mas ele cria súmula vinculante. Então os outros julgamentos no STF olhariam para esse julgamento como um modelo. Os outros projetos de lei que tramitam no Congresso, que é o PL 490 e o 191, o 490 ele institui um novo, ele reafirma essa questão do marco temporal e acaba com essa dúvida. Ele diz que o marco temporal é 1988 e ele dificulta a demarcação de terras indígenas não ocupadas em 1988 pelos povos, apesar de historicamente, ter estudos antropológicos de ocupação no passado desses povos, nessas terras, e cria uma dificuldade para a homologação de terras indígenas. O 191, que foi o que teve o pedido de urgência votado no dia 9 agora, enquanto a sociedade estava se manifestando em frente ao Congresso, um manifesto convidado, que teve participação dos povos indígenas e também por convite de
Caetano Veloso, esse que teve a urgência aprovada no dia 9, ele libera ele regulamenta critérios para exploração mineral de garimpeiros e também hidrelétricas em terras indígenas. Então, são 3 cenários diferentes, são três ameaças que correm paralelas e 3 garantias que a gente tem que buscar vencer. São 3 vitórias que a gente tem que conquistar esse ano. Entendi. Aí, Dom Roque, eu quero aproveitar a oportunidade, porque o senhor preside esse conselho que é importante e tem um histórico de defesa dos povos originários, que é o Conselho Indigenista Missionário. Quais são as maiores preocupações que afligem o Cine diante da possibilidade de aprovação desses projetos de lei? Primeiro, que atinge e, sobretudo, acaba com a esperança dos povos indígenas. Porque até 1988, os povos indígenas eles eram tutelados. A Constituição de 88, nos artigos 231, 232, reconheceu a grande dívida, o grande pecado, o grande crime em relação aos povos originários. Então, estabeleceu que o Estado reconheceria seus territórios, em 5 anos demarcaria, homologaria e registrava como terras de usufruto coletivo da população indígena. Ele, sobretudo, abre esse projeto de lei, sobretudo, acaba com aquilo que é a única segurança das populações indígenas, os seus territórios, como espaço de vida e também de produção. Não só produção alimentar, mas tudo aquilo que se refere também à produção cultural e espiritual dos nossos ancestrais habitantes dessas terras. O que está em jogo é a destruição dos direitos constitucionais e também dos direitos originários. Ou seja, a expressão aquela usada na reunião ministerial de passar a boiada está passando, porque com a pandemia não houve quarentena para os invasores, grileiros, madeireiros, garimpeiros, e o grande poder do agronegócio que se sentiu sempre protegido pelo governo federal, né? No desmonte da FUNAI, no desmonte do INCRA, no desmonte do IBAMA, no desmonte também do Instituto Chico Mendes. Tudo foi, como diz, passou-se a máquina por cima. E nunca na história do país, desde a criação, mesmo no período militar, nunca a FUNAI tinha sido coordenada, a não ser por indigenistas e antropólogos. Atualmente, nós temos um delegado de Polícia Federal, anti-indígena, provado de norte a sul do Brasil, e que tem feito de tudo para destruir, com o apoio do senhor presidente e dessa bancada do Congresso Nacional, destruir os direitos dos povos indígenas. Por isso, o desaparecimento é um genocídio, é um mar de sangue que nós estamos propensos a ter diante dessas decisões que se usa da guerra que está acontecendo lá entre Ucrânia e Rússia para se liberar a mineração e a exploração minerária nas terras indígenas e hidrelétricas. Se ignora a participação do Brasil com o artigo 168 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que eles têm o direito de consulta e, aliás, nunca são ouvidos. Essa é a nossa preocupação. Por isso, o caso da repercussão geral que o nosso ambientalista Gerson colocava, ele é de fundamental importância, porque essa tese do marco temporal, ela é oriunda lá do julgamento Raposa Serra do Sol, quando um dos ministros estabeleceu aquelas 19 condicionantes, e aí o governo, em 2017, no governo Temer, estabeleceu aquilo como se fosse um marco temporal. Mas isso é uma decisão do Poder Executivo, não é uma decisão do conjunto dos poderes.
né? Não é a punição. Mas o que se deseja mudar é justamente esses artigos 231 e 232 da Constituição, não reconhecendo a alteridade e os direitos dos primeiros povos desta terra. Certo. Os primeiros povos das terras de Santa Cruz. Dom José Ionilton, nós já conversamos aqui sobre uma série de situações e violações de direitos que vem acontecendo principalmente em relação aos povos originários. A Comissão Pastoral da Terra lançou um relatório sobre a invasão de territórios indígenas. Onde se concentra em nosso país a maioria dessas ocorrências? O senhor poderia jogar uma luz sobre isso para a gente lembrar? Sim, sem dúvida, a nossa Comissão Pastoral da Terra, ela não trabalha exclusivamente com os povos indígenas, é mais o CIMI que acompanha mais de perto. No entanto, onde nós atuamos com nos nossos grupos de base, nos regionais, a gente também atua junto com o CIMI. E, anualmente, a gente tem publicado, já desde 1985, um chamado Caderno da Violência no Campo, né, no Brasil, e aí a gente publica sempre em abril do ano seguinte, referente ao ano anterior. E nos últimos anos isso tem sido sempre um foco, né, que é a violência contra os povos indígenas. E no Brasil, nesse momento, né, a área territorial do Brasil que mais é atingido por essas questões, né, de ataques aos direitos dos povos originários está aqui, infelizmente, né, no norte, na chamada Amazônia Legal, né, e os grandes problemas que a gente tem enfrentado como CPT e como CIMI, sem dúvida, é aqui na nossa região. A gente tem procurado estar junto dos povos, né, dos povos indígenas, junto dos camponeses, né, essa é a nossa missão como CPT, principalmente, junto das comunidades quilombolas, que também sofrem, né, ameaças, mas de modo especial, falando hoje aqui dos povos indígenas, a gente tem procurado, sim, tomar, assim, ou ficar junto, caminhar com os povos indígenas que lutam por seus direitos, né? E, sem dúvida, a CPT tem se posicionado contrário, né, a todos esses projetos de lei que lá no Congresso Nacional, de modo particular na Câmara, né, Federal dos Deputados, né, Câmara dos Deputados, tem passado, né? E nós estamos aí com que está lá agora no Senado, que foi já dito aí pelo Gerson, né, que passou já lá nos deputados, que eles chamam de regularização fundiária, mas no fundo é o que disse Dom Roque, realmente para facilitar a chamada grilagem de terra, facilitar a derrubada, né, da nossa floresta amazônica, do nosso bioma. Só para vocês terem uma ideia, né, nós temos uma ideia, foi publicado agora recente pela Amazon, que é um instituto que fica aqui no Pará, mas que acompanha essa questão das invasões aqui no norte, né, da derrubada das florestas. No ano passado, né, nós tivemos uma área de 10 mil quilômetros, né, de Amazônia, de bioma amazônico, de floresta, né, que foi derrubada. Um recorde, né, assim, nesses últimos anos, né, e um crescimento de 29% comparado com 2020. Então, essa é a preocupação, porque o foco hoje, o olhar, né, ambicioso, né, de quem quer chegar aqui na Amazônia, tem sido as terras onde estão os povos indígenas. Porque os povos indígenas, como diz o Papa Francisco, são aqueles que mais preservam o meio ambiente, né? Eles cuidam bem da natureza. Eles tiram da terra o que eles precisam para sobreviver, mas eles não destroem a natureza. E aí chega o olhar do capital, do interesse, do lucro e aí o agronegócio, né, da criação de gado, das monoculturas, e vão avançando sobre a nossa região, sobre o sul do Amazonas, né, e aqui o estado do Pará, são, assim, as áreas hoje mais devastadas. E aí os povos indígenas estão aí, inclusive os chamados povos isolados, né, que optaram de não ter contato com a nossa cultura, mas que sofrem agora, recentemente, muitas ameaças, né, por causa
desse avanço, né, sobre as nossas terras aqui no Amazonas, na Amazônia, né, não apenas no Amazonas. Perfeito. Gerson, eu pergunto, e aqui eu acho que todos nós devemos indicar um caminho para as pessoas para responder essa pergunta que não quer calar. Por que não minerar em terras indígenas? Né? Por que não fazer uma exploração que seja regulamentada, regularizada em terras indígenas? E quais seriam os impactos de uma iniciativa como essa? Não, Padre Wellington, a gente tem que separar, primeiro, duas coisas: mineração industrial, do garimpo. São duas coisas que são completamente diferentes, apesar de mexer com terra e tirar minérios da terra, mas a forma de fazer isso é muito diferente. Ainda assim, os dois são altamente poluidores. A grande mineração industrial, que é feita por grandes empresas, que produz grandes lavras, que levam grandes estruturas, mas que tendem a ficar mais no subterrâneo, elas não fazem, eles têm um pouco mais de controle de poluentes, mas também poluem, também mexem com lençol freático, também mexem com as águas subterrâneas, elas tendem a acontecer também num território mais restrito, porque é mais planejada, mas então, e são legalizadas. Então tem um olho ali dos fiscalizadores do governo para a atividade deles. Só abrindo um parênteses, peço até desculpa, mas só abrindo um parênteses, a atividade de vigilância que não está sendo fortalecida no atual governo, que foi totalmente enfraquecida de modo objetivo, como o Dom Roque lembrou. Aqui, o desastre é fazer essa separação, porque assim, uma coisa são essas políticas institucionalizadas que vai para o futuro, mesmo que esse governo não continue. E elas são o que mais nos assusta, porque isso impede, inclusive, que os outros governos ajam, outro governo melhor haja. Então, esse governo agora, e esse Congresso que nós temos, você vê, a gente tem, por exemplo, uma bancada ruralista tão forte no Congresso, a gente não tem a mesma coisa para a educação, para o meio ambiente, né? A gente precisava ter bancadas unidas e fortes para defender meio ambiente, educação, saúde, como a gente tem para defender, por exemplo, os ruralistas. Perfeito. Mas essas atividades todas dentro de terras indígenas são perigosas, os garimpeiros especialmente, eles entram, espalham mercúrio, espalham material, espalham químicos poluentes, destroem uma área muito grande, porque eles não têm como pesquisar, eles não se aprofundam numa região só, eles saem procurando a esmo por ouro. E o grande perigo dessa liberação, dessa lei que eles estão fazendo, o PL 129 de 2020, que foi agora aprovado o regime de urgência, é que ele crie facilidades para esses garimpeiros ilegais, que saem espalhando dragas pelos rios. Esses dias saiu um escândalo tremendo que eles poluíram toda a bacia do rio Tapajós, o barro deles se espalhou por centenas de quilômetros até chegar em Alter do Chão. Então, é muito agressivo e é terrível. Isso eles levam doença para os indígenas, eles contaminam os peixes com mercúrio e muitas pessoas têm casos. Você sabia que a ex-ministra Marina Silva ela tem um problema de saúde crônico por causa de contaminação de mercúrio na época que ela era seringueira lá no Acre? Por causa da atividade garimpeira ilegal na região dela. Então, comia o peixe veio para o organismo, e isso ela foi sofrer com 50, 60 anos, 50 anos de idade, possivelmente, começaram. Ela quase morreu. Não é? Então, assim, é muito grave, é muito agressivo. Mesmo a atividade industrial, que é mais controlada pelo governo, ela atinge as áreas, o meio ambiente da região de uma forma muito intensiva, poluindo inclusive o lençol freático, prejudicando nascentes. E os povos que convivem com esse tipo de atividade sabem o que é conviver com esse tipo de atividade nos seus territórios. Dom Roque, por favor, quais são as principais ameaças hoje que as terras indígenas sofrem e esses povos levam para a constatação do CIMI? Bom, eu queria só entrar um pouquinho na seara do nosso irmão Jefferson, claro. Gerson, porque a tese é, por que não? Porque eles vão participar, né, dos lucros, né, ter a participação. Eu nunca esqueço, num debate em Roraima, quando eu trabalhei lá por 10 anos e meio, houve um debate público sobre a questão do desenvolvimento de Roraima. E uma das teses de um
representante da Assembleia, era que os povos indígenas de Roraima eram muito pobres. E falou, uma liderança indígena tomou a palavra e disse: olha, eu me sinto ofendido. Nós, povos indígenas, nos sentimos ofendidos. Nós não somos pobres. Não somos pobres. Nós temos a floresta, temos os rios, temos a caça, temos a pesca e produzimos aquilo que nós necessitamos. Agora eu me pergunto e pergunto aos senhores: que desenvolvimento é esse que destrói a natureza, polui a terra, as águas, o ar, para concentrar riquezas nas mãos de poucos, enquanto a maioria fica jogada sem eira, sem beira, Verdade. sem lenço, sem documento. Perfeito. Então, o problema é esse, para a Amazônia. Que tipo de desenvolvimento nós queremos? O predatório ou um desenvolvimento onde se respeita O meio ambiente e o... Respeita também os primeiros habitantes da Terra. Eles não são obrigados a serem iguais a nós. Eles têm o direito de optar. Isso é da Constituição. Isso não é um país fora do Brasil. O Brasil, o governo brasileiro, o povo brasileiro precisa respeitar essa opção deles. E não é pela manipulação de alguns que vai se botar a goela abaixo que os povos indígenas querem isso. Perfeito. Agora, os grandes problemas são, na pergunta para o Ayrton, essa derrocada dos direitos constitucionais e originários, né? E isso é um dilema. E segundo, a invasão, né? O loteamento de terras já demarcadas, homologadas, registradas, que está acontecendo dentro, né? Encostado, eu moro em Porto Velho, dentro do município de Porto Velho, com a terra indígena Caripuna, a poucos quilômetros do Exército Nacional, da Força Aérea Nacional, do Ministério Público Federal, né? De tudo quanto é autoridade, a ocupação e o loteamento está se fazendo e nós continuamos gritando, né? Gritando, os povos, né, estão assim acuados, como já foi dito aqui pelo Dom José Leonilton, acuados porque a ameaça não é brincadeira. Então, Verdade. Esse é o problema, que nós vivemos um país preconceituoso, discriminatório e, sobretudo, incapaz de aceitar aqueles que são diferentes. Este é o grande problema. Eu tenho um intervalo para chamar agora. Dom José Leonilton, na volta do intervalo, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma relação entre a pandemia e o aumento da exploração ilegal de recursos nessas terras aí da Amazônia Legal. Mas a gente vai para um rápido intervalo e volta com a nossa roda de conversa aqui no Almanac.